Então, bom dia a todos. Eu sou Márcia Andréia, trabalho na Controladoria do Município, um órgão que faz parte da Prefeitura, né, da cidade do Rio. Trabalho na Prefeitura, esse ano completam 30 anos já, né, de dedicação a essa área, que é a área de servir ao público, né, a área que aquela pessoa que ela resolve fazer um concurso, resolve ingressar. Está baixo isso? Vocês estão escutando? Resolve fazer um concurso, resolve ingressar na área pública, né? E ela precisa, antes de tudo, entender esse contexto do que é o seu servidor público, né? O servidor público especial, ele como o nome diz, primeiro de tudo, ele tem que querer se entregar a essa profissão tão importante, né, que é fazer chegar cada um dentro da sua competência, mas é fazer chegar à população aquele serviço que o Estado precisa entregar e para o qual ele foi ali legitimado, né? Então, fazer parte disso é muito bom, com toda a dificuldade que a gente tem. O ambiente público ele é muito diferente do ambiente privado, muito diferente em algumas, não só na legislação, mas na sua própria missão, né? Quanto que a gente tem na iniciativa privada uma margem grande quando se trabalha com a questão do lucro, né? Que você tem receitas e despesas, então se a sua receita diminui, você corta a despesa, você manda mais funcionário embora, você aumenta o preço de venda do seu produto e você se ressarce, né? Então você tem mecanismos de reação não fáceis, nunca é fácil, mas de uma certa forma, né, que possibilita uma revisão. Na área pública, que não visa lucro, ela visa bem-estar social, né? Bem-estar comum, visa o interesse público. Então, a discussão ali não é só do que é mais barato ou mais caro, mas é o que se entrega de melhor para a sociedade dentro de todas as questões que precisam ser entregues aí aos cidadãos, né? Então, o que eu combinei com a organização é que a gente vai falar a experiência do controle interno, né, dentro de um contexto aí conceitual, né, porque ele existe, em especial a experiência da controladoria. Bom, eu gosto sempre de começar a falar do controle, da onde vem isso. Como é um público bem voltado à legislação, eu fico mais à vontade de falar. Então, o controle, ele está previsto na Constituição Federal, né? Em que, no seu artigo 70, e na Constituição atual, né, ele traz ali já traz ali a indicação entre o que é o controle interno e o controle externo. Quando a gente entrou aqui, tinha ali um recorte das constituições anteriores, né? Vocês viram ali? A gente entrou, pelo menos tinha. A Constituição anterior a essa, de 88, a de 67, a parte de controle interno era totalmente diferente daqui, né? A palavra era bem diferente. Então, a Constituição de 88, para o controle, ela traz muitas inovações. E uma certa responsabilidade maior, né, de tarefas, mas também de uma organização melhor junto ao Estado, né? Então, o artigo 70, ele já começa falando do termo fiscalização. E aí ele detalha fiscalização, mas ele detalha que é contábil, financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial. Da União, porque fala da União, mas rebate aí para os estados e municípios, né? Nosso caso, município, e das entidades direta e indireta, e ele também vai e qualifica isso. Então, ele fala fiscalização quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenção, renúncia de receita. Exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Essa é uma novidade da Constituição de 88, quando ela traz que cada poder tem o seu sistema de controle interno, né? No artigo 74,
ele explora um pouco mais essa questão do controle interno em cada poder. E ele diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário, eles manterão de forma integrada sistema de controle interno. Então, além da Constituição inovar no sentido de trazer a cada poder o controle interno, no artigo 74 ela avança isso e diz, tem que ser também integrado. Há de ter uma integração que pressupõe uma convivência harmônica, tecnicamente harmônica. E no artigo 74, ele já define vários itens, várias atribuições, estou falando um pouquinho aqui, várias atribuições desse sistema de controle interno integrado dos poderes. Não vou esgotar todos, mas acho que eu tenho que ficar aqui. Mais um deles que eu destaco aqui como extremamente importante também está no inciso 2, que vai dizer assim: comprovar a legalidade, avaliar resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos e entidades de direito privado. Então, dá aqui nesse inciso a dimensão, o tamanho que se quer, o desafio que se dá ao órgão de controle interno em qualquer um dos poderes instituídos. No artigo 74, você continua, eu botei aqui, eu botei pelo seguinte, o inciso 4, ele é um inciso também importante, que ele define que o controle interno, o sistema de controle interno, ele precisa apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Para que, então, se possa fazer o controle externo, que pelo artigo 70 é exercido pelo Congresso, com auxílio dos tribunais de contas. Então, para que esse controle externo ele possa desempenhar suas tarefas, é preciso que o controle interno, ou seja, aquele que está dentro da administração, que ele exerça também o seu apoio. Esse é um ponto que amanhã vocês vão ter, na próxima semana, vocês vão ter uma palestra aqui do representante do Tribunal de Contas do município, ao qual a Prefeitura é jurisdicionada. É o Tribunal de Contas Municipal. Só tem 2 no Brasil, que é o Rio de São Paulo, que são tribunais para município. Só tem esses 2. Amanhã lá vou falar. Mas esse é um ponto de muita atenção, que é o tamanho desse apoio. O que é o apoio? A Constituição ela não define, ela só usa a palavra apoiar. E no campo de batalha, ou seja, no dia a dia, o que é o apoio ao controle externo? Isso é uma discussão que a gente está tendo a nível nacional hoje no nosso país, que é o quanto o sistema de controle interno, ele ao apoiar o controle externo, ele se distancia da sua capacidade de exercer até as outras funções que estavam ali no inciso 2, por exemplo. Ou o quanto é que ele ajuda realmente a controle externo ter o seu trabalho então, bem desenvolvido. Então, esse é um tema que na próxima semana vocês vão certamente ter essa discussão bem próxima. Bom, e no 71, ele fala do controle externo. E o controle externo, a cargo do Congresso, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete apreciar as contas anuais, mediante parecer prévio. Então, o Tribunal de Contas, tanto da União como do Estado, que a gente tem o estadual, que é do Estado, e de todos os 91 municípios do Estado, com exceção da capital, que tem o seu Tribunal de Contas do município. Então, esses tribunais de contas todos têm como competência emitir um parecer prévio sobre as contas do prefeito, do governador, do presidente da República. Eles fazem uma apreciação de contas mediante parecer prévio. Isso é do titular do Poder Executivo, nesse caso. E no segundo item, eles também têm como competência o controle externo, por meio do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas, de fazer um julgamento de contas. Aí ele já usa o termo de julgar contas, julgar as contas dos administradores responsáveis por dinheiros, bens, valores,
quem vê perda, extravia. Então, o Tribunal de Contas, como controle externo, ele tem essa função, então, de julgar o secretário municipal, o secretário estadual, o ministro de Estado. Então, eles são julgados pelos tribunais, não pela Câmara, ou pela Assembleia, ou pelo Congresso. Nesse caso, só o titular é que tem, o titular do Poder Executivo é que tem esse julgamento ali pela Câmara, no nosso caso, né, do município. E o Tribunal de Contas do município julga as contas dos seus secretários, presidentes de autarquias, fundações, etc. Então, com base nesses artigos 70, 71, 74, a gente vê que a Constituição ela pede para a gente, desde 88, é que a gente tenha em cada poder o seu controle interno. O controle externo sendo exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. E que esse controle interno ele seja integrado. Então, desse conceito da Constituição, quando ela fala de controle interno integrado, é que surge, então, a ideia das controladorias, que é, por exemplo, o órgão que eu dirijo, que foi a primeira controladoria no Brasil com esse nome. Né? É o primeiro órgão de controle e 3, por lei, vinculado diretamente ao prefeito, com esse objetivo de fazer a integração entre o sistema de controle interno da prefeitura com, no nosso caso, da Câmara, né, Poder Legislativo, e também o Tribunal de Contas. Então, é isso que é o modelo, e é por isso que a gente começa a ver, a partir, então, das controladorias começarem a surgir, até a gente ter, 10 anos depois da controladoria nossa, por exemplo, mais a Controladoria Geral da União. Né? Então, e a gente ainda tem até hoje muitos municípios que ainda não têm a controladoria, ainda estão com atividades vinculadas à Secretaria de Fazenda. Primeiro de tudo, controle é uma coisa chata. Ninguém gosta de ser controlado, a gente fala disso. Aquele que fala assim, adoro controle, adoro ser controlado, não é tão assim, tão sincero, tão profundo na sua análise. Né? Em essência, do ser humano, o controle é essa coisa chata que está ali para, né, às vezes, atrapalhar a nossa vida. Né? É o que a gente imagina. Mas, pela teoria do controle, o que é o controle? Você pode passar. É uma coisa simples. O que é controle? O controle ele é utilizado para garantir que algo ocorra conforme foi planejado. Né? E coloca o controle para quê? Para você eliminar ou minimizar essas influências negativas de que aquilo dê errado. Ou seja, onde quer que tenha objetivo, né, a ser alcançado e condições a serem satisfeitas, você tem que ter controle. Então, o controle ele nasce de um objetivo. Sem objetivo, você não precisa ter controle. Né? O controle são aqueles pontos que a gente vai colocando na nossa vida ou no nosso trabalho para garantir que a gente cumpra o objetivo. Então, você tem o objetivo de, né, chegar em determinado momento, em determinado horário em algum lugar, e o que eu vou fazer? Começa a botar ponto de controle, né? Bota o relógio para despertar, isso é controle. Isso eu estou mitigando esse risco de alguma maneira, não cumprir isso. Depois eu peço para alguém me acordar, depois chego mais cedo no ponto, vejo se o ônibus está. E vou criando ali mecanismos para que eu consiga, então, exercer esse meu objetivo. Então, sem objetivo, não tem controle. E, às vezes, olhar o controle sem olhar o objetivo é você fazer controle sem ter nenhuma importância. Porque, ao controlar, você precisa saber aonde você quer chegar. Qual o objetivo que você tem na vida. E isso vale para qualquer coisa da nossa vida. Né? Qualquer ato da nossa vida. E no nosso trabalho também. Se você tem os objetivos organizacionais, né? Quer dizer, os objetivos que a organização tem que alcançar, aí você vai adotar controles para chegar até lá. A teoria do controle vai falar um pouco disso. E a teoria do controle diz, se você tem objetivo para ser alcançado, você vai ter que colocar controles ao longo desse processo para que você possa adequadamente cumprir esse objetivo. Mas olha só, quanto menor a interferência humana, maior chance você tem de alcançar o objetivo. Parece meio doido essa frase, né?
Então, quanto menor a interferência humana nesse processo de controle, maior a chance que você atinja, né, esses objetivos. Por quê? Porque a gente vai estar falando de pessoas, então a gente está falando de vontades humanas, de expectativas. Olha o campo que a gente saiu. Vai falar, mas você vai falar de controle? Você agora vai falar de psicologia? Vai falar de sociologia? Vai falar, sim, o controle, ele basicamente é exercido por pessoas. E aí, por isso que na teoria do controle se diz, quanto menos interferência humana, melhor. Então, vamos ter, primeiro, para você regular essa vontade humana, vamos então estabelecer leis, regulamentos. Por que a base toda do direito, né, ela traz essa necessidade de você ter a lei, o decreto, a resolução? Por que você tem que normatizar? Porque você está normatizando para o ser humano. Porque o ser humano precisa de ser orientado, saber o que pode e o que não pode. Para minimizar esses efeitos negativos de você ter uma sociedade sem controle. Então veja que quando fala do controle, a gente está falando agora da legislação, da regra, da lei, para que seja objeto de controle da vontade humana. E não da lei, simplesmente de cumprir. Então você tem todo um aspecto também de controlar, que é isso, é também regular essas relações humanas. Então, os controles, eles são controles, alguns que são os controles naturais, a gente chama. Controle natural é aquele que vem do nome, é o mantido pela natureza. São os controles naturais. Então você tem a própria natureza, o seu próprio organismo, ele vai gerando controles. Não é porque quando você corre, você tem que suar. Porque ele está o quê? Equilibrando a sua temperatura. Isso é um controle. Mas você fala assim, sua, porque eu preciso suar para a minha pressão aumentar. Não, o próprio organismo, ele tem um controle natural, em que ele vai desempenhar para equilibrar. Se você tem algum problema de saúde, esse controle não funciona, né? Um distúrbio pequeno que seja, não funciona esse controle, você tem aqui um efeito adverso, que é ficar hipertenso, né? Ficar diabético. Então, por quê? Porque algum controle biológico ele não funcionou. Mas você tem um outro tipo de controle, que é o criado pelo homem sob domínio humano. São as intervenções humanas nesse controle. Aqui é uma área um pouco mais complexa, né? Então, e a gente vê muito, cada vez mais com essa questão de natureza, debates de natureza, a gente tem visto muita necessidade de você ter intervenções humanas. Então, na drenagem, na canalização de rios. E à medida que a sociedade ela vai evoluindo, você vai trazendo para o Estado necessidades de controles e intervenções mais frequentes, né? E mais sofisticadas. Pode passar. Então, quando a gente está falando desses controles que tem a ver com o homem, esses são mais difíceis. Eles são... As atitudes humanas, elas sofrem grande variabilidade de comportamento. Então, se o controle ele é definido pelo homem, e esse homem ele tem vontade, e ele está sujeito a uma grande variabilidade de comportamento, porque cada um se comporta de um jeito, nós vamos então estar falando de um campo, pode apertar, aí você aperta mais vezes, que eu botei separadinho. Igual que eu copiei essa coisa de psicologia, que diz que é para resumir o seguinte: o ser humano ele é complicado. Ele é um ser complicado, ele é um ser único, porque ele é um ser que ele está muito suscetível ao quê? A uma emoção que não foi satisfeita, a um desequilíbrio emocional. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está, tem dias que fala uma coisa pra a gente ri daquilo, no dia seguinte a gente já está achando aquilo horrível, a mesma coisa. Esse é o ser humano, é esse que é o nosso objeto do controle.
É esse ser que tem muita variabilidade de comportamento, em que cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua cultura. Então, as causas de pressão emocional, né, de tensão da própria vida, hoje em dia se fala tanto estresse, né? Assim, não é porque o estresse é a era da modernidade, mas o estresse, isso tudo afeta o ser humano e vai afetar de alguma forma a nossa possibilidade de controle. Então, quando se fala em controle, um dos princípios é você controlar essa ação humana, ou seja, mitigar essa possibilidade que a variabilidade de comportamento afete o seu processo. Então, a ideia é você colocar ao longo do processo agentes corretivos, agentes que ao longo da execução dessa tarefa ela vai estar ali pronta para poder ajustar e fazer seguir então o alcance dos objetivos, né, que tem que ser atingidos. Volta, por favor, você não consegue voltar? Então, o que em tese essa teoria do controle vai dizer? Né? Quanto menos interferência do homem, melhor o alcance de resultado. Então, você vê ao longo do tempo, né, o desenvolvimento tecnológico que a gente teve, né, que tira um pouco a possibilidade da variabilidade de comportamento e o outro a fazer. E, por um lado, você gera também uma possibilidade de um desenvolvimento intelectual mais avançado. O que é isso, na verdade? Quando você tinha controles, ainda tem, mas quando a gente tinha essencialmente, 30 anos atrás, controles manuais de processos, né? Você tem controles manuais, a sua capacidade de operar, né? Além dessa questão toda, né, humana ali do ser, né, e da sua forma de ser é uma, mas a sua capacidade também é outra. Então, por exemplo, quando há 30 anos atrás, quando você fazia, por exemplo, um trabalho de verificação de cumprimento de folha de pagamento, aí você tinha numa empresa 1.000 funcionários. Aí só como é que eu vou saber se ele recebe as férias direitinho, se ele recebe o 13º, se a pastinha dele está atualizada? Né? Aí você seleciona umas pastas, olha assim, vai na pasta e vê. Com a possibilidade de você ter as folhas de pagamento sendo feitas automáticas, como é que você faz esse teste? Você vai fazer um scriptzinho e vai ver que é férias, período tal, cruza com a base dele de período aquisitivo, vê quem está fora disso. Aí esses eu vou olhar e ver o que houve. Cruza se o salário dele está batendo com a tabela. Isso é automático. Aí você passa de uma possibilidade de olhar tempo, que é uma amostra, para olhar o todo, o universo, 100%. Esse é o grande ganho também da tecnologia, no sentido do controle. Além de controlar, você possibilita ganhos de segurança de informação, né? Ou seja, de possibilidade de você ter os procedimentos rastreados, né, com mais facilidade. Então, dentro dessa teoria, o controlar é mais simples, né? É ter o objetivo, querer alcançá-lo, e ao longo do tempo ir tentando monitorar o tempo todo para poder corrigir, né? Uma das técnicas de monitoramento também é a que a gente chama de segregação de função. O que é a segregação de função? É um controle que se exerce numa operação. Para você não dar todos os passos daquela operação para uma pessoa só, porque aí ela vai poder manipular. É aquela pessoa que ela compra, ela registra, ela paga, ela devolve, ela coloca no almoxarifado, ela dá baixa no almoxarifado. Em tese, essa pessoa, ela faz tudo. Então, se ela de alguma maneira errar, ela não vai perceber. Se ela manipular, ela não vai ser percebida. Então, a segregação de função, né, é uma forma de você controlar para dar segurança de que está sendo feito, né, com a possibilidade de erro, de rastreamento maior. Em alguns casos, você tem a repetição de tarefas. Você bota duas pessoas e faz a mesma coisa. Um faz, o outro vai lá e revisa, repete, vê se chega. Mas é um desperdício. Mas é o quê? É um controle para que a gente saiba, né, que aquilo funcionou, que deu certo, né, chegou ao resultado esperado.
Então, o controle é isso, são maneiras de você estar permanentemente monitorando as operações para alertar, gerar correção para alcançar o objetivo. Essa é a ideia, então, do controle. E no controle, quando a gente está no âmbito público, a gente tem basicamente três formas de controle, né? O controle, começando por baixo, o Estado controlando o Estado controlando a sociedade e a sociedade controlando o Estado, né? Como a gente chama de accountability, isso é um linguajar aí mais também recente, das últimas décadas, mas que essa questão, o Estado ele precisa se autocontrolar, então ele tem as normas, as regras, as revisões, compliance, as auditorias, né? O controle interno, ele vai se regulando. O Estado precisa controlar a sociedade, então é lei, regulamentos, né? Disciplina, formas de disciplinar, né? Uma atividade, um negócio, um campo de atuação e às vezes até um comportamento, né? E mais fortemente com a Constituição de 88, que traz isso de uma forma muito destacada, que é a sociedade controlando o Estado, através então da possibilidade da participação cidadã, do controle social. A Constituição de 88 ela traz em vários itens esse chamamento da sociedade para acompanhar também o controle, vamos dizer, institucional que estaria dentro do Estado. Mas isso por quê? A gente não pode esquecer que a gente está falando aqui, quando a gente fala das formas de controle do Estado para a sociedade, da teoria da agência. Tudo nasce daí, da teoria da agência. Que é o quê? Nós temos sempre um agente principal, que no caso da área pública é o cidadão. Como cidadão, ele não consegue tomar conta ao mesmo tempo de tudo que acontece, né? Na prestação do serviço que tem que ser feito a ele, então aí se monta, nesse caso, se montam os agentes. São aqueles que são responsáveis por fazer que esses serviços cheguem ao principal, que é o cidadão. Então aí você tem, em geral, uma relação sempre muito tensa, né? Não é sempre tensa, porque você tem que ter, primeiro, as informações não podem ser assimétricas. Então, o cidadão ele tem que conhecer exatamente o que esses agentes legitimados por eles, e aí se inclui a administração pública, os políticos, né? Eles são legitimados para exercer e fazer chegar esses serviços aos seus principais, que são os agentes. A teoria da agência, ela nasce disso. Enquanto uma pessoa tinha a possibilidade de ter um armazém e ela tomava conta de tudo, né? Ela tinha um armazém e ela consegue olhar tudo. Então ele é o principal e ele controla tudo. Ele está ali, é tudo na mão dele. Vai no caixa, ele bota ali, ele conta no fim do dia, ele conta o estoque. Ele sozinho, ele tem possibilidade de gerir aquele negócio. Quando esse negócio começa a aumentar, quando o Estado começa a ter mais gente, né? Começa a ter outras formas de governo, o cidadão não consegue sozinho prestar serviço para ele mesmo, então se tem que aqueles legitimados para fazer para ele. Essa é a relação, né? O político, o servidor público, ele está ali como um agente, ele não é o principal. E às vezes isso é confundido, né? Às vezes esse objetivo maior de que o agente ele serve ao principal, ele não serve a ele mesmo, né? Então essa forma de olhar o cidadão, e que a Constituição traz isso mais forte, né? A Constituição de 88 é por isso, porque o agente ele serve ao principal, né? Então quando eu falava daquele armazém que a pessoa tomava conta sozinha, quando ele vai expandindo e botando mais gente para tomar conta, é para fazer de acordo com o que ele quer. É para ele, o principal. Não é de acordo com o que quem ele chamou para fazer, quer fazer. O interesse público, no nosso caso, está acima de tudo, né? Então isso traz a questão da política em si, porque você tem no nosso regime, um Estado democrático de direito, né? É uma república federativa, né? Que ela traz
essa harmonização aí dos seus entes, né? E nesse modelo você tem o legislativo, que ele está ali para fiscalizar o executivo, né? Porque o executivo ele está para executar o que o principal precisa, mas aí o legislativo fiscaliza também o que esse agente ali executivo faz. E na dúvida ali, né, entram vocês os grandes responsáveis também por fazer a democracia acontecer, que é a justiça, né? Fazer a justiça chegar. Né? Então, quando se combinam coisas, a justiça está presente ali. Eu combino com o Flávio e a gente está feliz ali. Então, a gente acha que é justo. Né? Então, eu sou justo, ele é justo, está tudo bem, estamos bem. A justiça, ela nasce quando esse equilíbrio ele não está muito bom. Né? O agente não está muito bem com o principal. Então, você tem que buscar a justiça. A justiça nada mais é do que o exercício dos profissionais do direito e fazer com que essa democracia ela exista como ela deve existir, mas sem esquecer sempre, né, de que somos agentes, né? O cidadão, o interesse público, o interesse desse cidadão é que é o mais relevante. Bom, e aí os controles em si, eles podem ser feitos em vários momentos, e isso vai depender desse objetivo que você quer alcançar com o controle. Então você vai ter um controle preventivo, então você está olhando antes de acontecer erro, desperdício, irregularidade, então você está olhando no processo antes de acontecer. Você tem um aspecto de detecção, que aí você vai acompanhando, é o concomitante, né? No momento em que está ocorrendo, você está vendo e já está providenciando uma correção. Né? Você tem a possibilidade de corrigir. O preventivo, ele tenta não deixar acontecer o erro, tenta não deixar acontecer o desperdício. O concomitante, ele vai acompanhando, e aconteceu aqui, mas vamos corrigir? Vamos corrigir vamos tomar medidas preventivas para não deixar acontecer? Né? E o controle a posteriori é esse, olha, já aconteceu, deu problema, e agora? Agora vamos, como diz, correr atrás do prejuízo. Né? Mas sempre que também é importante, né? Porque tem situações que você só pega depois. Né? Em processo de contratação, por exemplo, você tem várias coisas antes de contratar, mas tem algumas que elas já estão no processo de execução. E aí a execução, você está concomitante, mas algumas coisas você olhou depois que aconteceu o fato, depois que o serviço foi prestado. A gente vai falar de algumas coisas disso, então isso é importante. Mas o que é importante a gente ter de ideia nesse âmbito de controle é que, e aí eu trago um conceito que é o conceito internacional que a gente usa, de uma organização chamada COSO, que é uma reunião de entidades voltadas para o controle, para as finanças, né, do mundo inteiro, uma organização internacional que também tem esse caráter normativo e o mundo inteiro se bebe, então, dessas definições conceituais, né? Complementam a legislação. O controle, voltando ao controle interno, ele define que é um processo, porque eu marquei ali com as corzinhas diferentes, é um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade e desenvolvido para proporcionar segurança razoável pela estreita realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade. Então, veja, volta aquele início que fala, controle é onde tem objetivo. Então, aqui, ele já fala logo lá no final isso, realização de objetivo. Então, o controle, ele está ali para que alcance o objetivo. Mas quem é que faz esse controle, gente? Passa próxima ali que eu vou falar. Ele é um processo. Não dá para ver. Processo. O que quer dizer que é processo? Para vocês, eu não dou muito capinha ali nesse negócio. Ali. Que é um conjunto, né? Processo é um conjunto de etapas, né? Fases e etapas para a realização de um determinado produto, de serviço, né? É onde você tem o quê? Os insumos que são entregues para serem processados e você gerar o teu resultado, que é o produto, né?
Então, ele é um processo. Quando ele fala que o controle interno é um processo, o que ele quer dizer? Que ele não é um evento ou uma circunstância. Ele é uma série de ações que permeiam a organização. Então, a primeira coisa, o controle não é só um controle, ele é um processo. Como a gente falava, para ter um objetivo, você tem vários controles, lembra? Não adianta um só, você tem vários, para que você chegue ao objetivo. Segundo, ele fala de profissionais. O controle é exercido pela estrutura de governança, administração e profissionais, ou seja, todos daquela organização, elas exercem controle. Ah, mas eu não trabalho na controladoria, eu não faço controle. Você não faz o controle da controladoria, mas você faz o controle. Todos da organização, eles de alguma forma, no seu trabalho, eles estão usando controles. E se eles são controlados, se nós somos controlados no nosso trabalho, e temos que ser organizados e com controles, nós estamos fazendo controle para quê? Para a gente fazer bem o nosso trabalho. Para que o nosso trabalho ele não tenha possibilidade de erro, para que a gente alcance o objetivo do nosso trabalho. Cada um de vocês tem um objetivo no trabalho. E vocês fazem isso naturalmente, sem saber. Você vai colocando controles para o seu trabalho, ele ser um trabalho bem feito. Mas você é da controladoria? Não, mas você faz controle. Então, esses controles reunidos, sistemáticos e como um processo é que vão permitir o objetivo da organização. Nesse conceito, ele usa uma expressão que fala assim, para dar uma segurança razoável. Você lembra? Segurança razoável? Né? Prestar atenção quando ele fala do conceito. Por quê? Porque ao desenvolver um controle, nós não temos certeza absoluta que ele vai funcionar e que ele vai realmente evitar que aconteça aquele problema. Então ele te dá uma segurança que é razoável. Lembra que a gente falava? Primeiro que é o agente humano que vai funcionar, que vai atuar. Segundo que você depende de um sistema, de uma máquina que depende de pessoas para desenvolver e para ter a regra, né? Então ele te dá uma segurança razoável. Não pode dizer que botou o controle, vai funcionar tudo certo. Não. Ele é uma segurança razoável, né? E os objetivos onde nasce tudo quando a gente fala de controle, quando a gente fala da nossa vida, né? Que é o grande objetivo de viver e estar vivo, né? Então, temos esse objetivo. A representação do coisa, se é só rápido, ela é numa forma de cubo. Então, antes era uma pirâmide, quando lançaram em 92, se evoluiu tanto a teoria do controle evoluiu tanto que hoje, 2013, é o cubo do coisa que é do coisa. Mas eu queria também trazer para vocês um outro ponto muito interessante dentro do controle, que é também esse papel de que cada um é responsável, né, dentro da sua tarefa por exercer um tipo de controle. Então aí a gente tem um estudo do Instituto de Auditores também internacional, também reconhecido, em que se chama as 3 linhas de defesa. Olha o nome, defesa, né? Parece o nome militar, né? Mas é o quê? Se o controle ele é exercido para possibilitar o alcance de objetivo, lembra? Então o que nós temos que fazer? Colocar controles de defesa, para defender esses objetivos, né? Defender a legitimidade desse objetivo. E aí nesse modelo ele divide as linhas de defesa em 3 linhas. Primeira, segunda, terceira e até tem a quarta e a quinta ali. Ele fala, mas no modelo ele chama mesmo de 3. 3 linhas de defesa. E a primeira, segunda e terceira não é à toa, porque é uma ordem lógica, é a ordem sequencial. A primeira é responsável por esses controles que a gente falava ali. Os controles primários, como a gente chama. Esses controles que a gente fala no dia a dia do nosso trabalho. Então são os controles mais primários que todos nós fazemos. A segunda linha, aí ele já traz um controle mais sofisticado da qualidade, uma inspeção, ele já traz uma supervisão dessa primeira linha. Alguém tem que saber se a primeira linha está funcionando direito. Então a segunda linha para isso. E a terceira linha é a auditoria,
né? No nosso caso, é a controladoria, é o controle interno, faz a terceira linha. A quarta linha vem para a auditoria externa, que seria o nosso controle externo, Tribunal de Contas e a Câmara, né? Então, é um modelo que traz, esse é um modelo que foi editado em 2013, com a necessidade de definir, deixar bem claro no mundo inteiro que a controladoria, a auditoria, vamos lá. A controladoria e a auditoria, obrigada, querida, ela não é responsável por executar isso aqui, a primeira linha. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o controle jurídico. O controle jurídico, ele também é uma linha de defesa, né? Controle da legalidade jurídica, né? No ambiente público, você tem, como falava o Ricardo, 8666, ela traz ali dentro, por exemplo, uma obrigatoriedade de que a área jurídica ela opine previamente sobre edital, sobre contrato, né? Ele faz aquele controle prévio, né? Quando ele faz isso, ele está exercendo o quê? É uma linha de defesa. Para quê? Porque não haja um contrato fora da legalidade, né? Um edital sem respeitar os aspectos legais. Então, ele traz esse controle, mas se o gestor ele decide de alguma maneira errada, é esse que está fazendo uma avaliação de segunda linha, que é o responsável. Então, essas discussões de responsabilização, na verdade, responsabilização do controle de decisões, ela acabou tomando uma dimensão tão grande que em 2013 se resolveu editar, então, um modelo internacional para dizer, eu sou a segunda linha, eu não vou fazer você não, você que é a primeira linha, você que responde, né? O outro diz, eu sou terceira. Se você tem um controle ruim, né, a responsabilidade do controle ruim é sua. Minha responsabilidade é avaliar o seu controle e sugerir melhorias, né? E isso vale para o campo jurídico, né, dessa vontade. Mas aí, esse modelo é de 2013. O Decreto-Lei 200.1967. Quando eu estava estudando esse modelo de lei, eu falei, mas no artigo 13 já falava isso. Então, às vezes, a gente precisa resgatar coisas para torná-las vivas, né? Porque elas existem, mas estão adormecidas, mortas ou estão, assim, fora de moda. Aí você traz ela de uma outra, traz de uma outra maneira, ela traz vida como se fosse uma coisa inédita, né? Mas em 67, a nossa legislação ela já falava que o controle das atividades deverá exercer-se em todos os níveis, em todos os órgãos. Olha a definição do coisa. Quando falava de processo, de pessoas, já está aqui. E aí ele divide também em 3. E ele fala que o primeiro é o controle da chefia, que é a primeira linha. Ele fala do controle sistêmico, é a segunda linha. E a aplicação de recursos dos sistemas de contabilidade e auditoria, que é a avaliação, é a terceira linha. Então, na verdade, é um modelo de controle que acaba transitando aí também, sempre nisso. Alguém que executa primeiro, né, a sua atividade mais primária, alguém que revisa isso e alguém que avalia se está funcionando. Pode passar. Uma coisa que eu também acho interessante no Decreto-Lei 200, esse artigo 14. Palavra da moda, e tem umas palavras que elas entram em moda, não é isso? Reengenharia. Entra em moda porque entra e sai. Outras ficam, então não é moda, né? Elas entram. Mas aqui ficou vermelho, não dá para ler, mas vou ler. O artigo 14 ele fala assim: o trabalho administrativo será racionalizado. Fala racionalizado, a gente ouviu aí muito tempo que a questão do Ministério de Desburocratização, né? A reengenharia, tudo isso foco. Vamos fazer diferente para racionalizar as atividades, mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou, aí ele completa, olha, cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Então, quando se fala de controle, não adianta você querer controlar tudo, que você não vai, primeiro, você vai conseguir. E segundo, que você vai gastar muito recurso. E o custo aqui, não necessariamente o custo financeiro, mas o custo do próprio recurso alocado a isso, né? Para controlar o quê? Então, essa análise do controle, da qualidade do controle, aonde controlar,
ela precisa ser feita para não chegar a esse ponto de você ter controles formais que não servem para nada. E isso acontece. Vocês olharem para vocês no dia a dia, no trabalho de vocês, vocês vão ver uma opção de controle. E aí vocês vão chegar lá, vão lembrar, né, de controle, porque falamos a manhã inteira de controle. Você fala, isso é controle, isso Márcia Andréa falou, isso, e eu não tenho controle aqui, eu tenho que fazer. Mas vocês vão ver outros, naturalmente, não servem para nada. Está ali, não agrega em nada aquilo, você gasta um tempo danado. Às vezes só para você, não serve para nada aqui. E você acostumou com isso. Então, já em 67, esse decreto já sacudia a gente para falar assim, vamos olhar o risco. Eles já usaram essa palavra risco, é uma das palavras da moda, mas esse risco ele fica. Né? Essa palavra, porque ela vem como uma técnica, né? Eu sempre uso uma vez eu li o jornal, recortei, eu uso sempre isso. Então, assim, eu não encontrei um quadrinho melhor para explicar o que eu quero dizer com o artigo 14. Quando o Recruta Zero, o general, né, ele dizia, quantos soldados são necessários para trocar uma lâmpada? A secretária dele falou 6. Aí eles respondem, né? Ela explica, um para dar ordem, para preencher formulário, um para ler manual. E aí está todo mundo lá trocando a lâmpada. E assim, o custo que se tem aqui para trocar a lâmpada, né, que deve custar, hoje a lâmpada até é mais cara, né? Não que é, hoje lâmpada de LED mais cara, mas o custo é isso, o controle é isso, é a gente saber o que precisa ser feito e qual o controle que a gente tem que colocar para não chegar a esse ponto de estar desperdiçando tempo. E se a gente olhar no nosso trabalho, gente, quando vocês chegarem hoje, amanhã, vocês pensem nisso, pensem no quadrinho ali do sargento, não era Painha? Não, Painha era outro, né? Esse era o coronel, era o mulher. Mas lembrem dessa história do Recruta Zero, que é isso mesmo, se a gente olhar, a gente está fazendo tanta coisa ali que não está servindo para nada, está gastando dinheiro, às vezes a gente já fica nervoso com isso, né? A bala, a gente fica estressado com aquilo, porque tem que controlar, e às vezes é isso, você está ali trocando lâmpada e preenchendo formulário. E um outro que também é nesse sentido, quer dizer, é o policial que chega e prende e pergunta, pô, cadê as algemas? Aí o cara fala assim, olha, eu tenho que preencher formulário, fazer 2 vias, tem que autenticar. Então, se você desvirtuar totalmente da sua finalidade, é o controle que está acima, né? É tão formal que ele está acima da essência, né? Que é a sua missão finalística. Ele tem que fazer o controle, claro, mas não é na hora que ele toca o bandido, vai dizer, e agora? Peraí, agora você espera aí que eu vou lá preencher o formulário. Né? Então, tem que ter um planejamento para esse controle. Próximo. Agora eu vou entrar no... Pode passar. Vou falar um pouco, então, rapidamente aqui do que é o que nós temos hoje na controladoria para exercer esse controle da prefeitura, são as áreas que a gente atua hoje, rapidamente. Então, nós temos uma área hoje que a gente chama de compliance, mas é um compliance que é um pouco diferente, vou mostrar para vocês no seguinte, que são análises preventivas que a gente faz de atos de despesa, atos de receita, e também na hora da liquidação da despesa. A gente também tem uma área que faz auditorias e a gente também tem uma área que faz a contabilidade da prefeitura toda. A gente tem uma responsabilidade, né, por normatizar e orientar controles internos, esses controles de primeira linha que a gente falava, de segunda, a gente também orienta. A gente tem gestão de riscos, agora recente, estamos começando a montar esse projeto. Transparência das contas municipais, fomento ao controle social, e as 2 áreas que a gente tem também recentes, começando a incentivar, que é a promoção da ética da integridade, que é a prevenção dos atos ímprobos, e a correção, que é a apuração, detecção e a responsabilização de atos ímprobos. Essas são as principais funções do nosso modelo de controladoria. Agora, em novembro, nós lançamos um decreto que traz, implanta, né, na prefeitura um sistema de integridade pública e um sistema de compliance, são 2 coisas diferentes no nosso modelo. Depois, acho que em algum momento a gente vai falar com mais detalhe disso, mais à frente, aí no nosso, aqui nesse fórum. Mas, para dizer, a prefeitura, no modelo dela, a gente tem a integridade e o compliance são coisas separadas. Né? A integridade ele é um conjunto de ações que a prefeitura tem que adotar
que não são somente voltadas, como comumente a gente tem essa ideia de compliance, a corrupção é muito forte. Compliance, corrupção, né? É cumprimento de norma, mas olhando corrupção, integridade, corrupção, né? No nosso modelo a gente está preocupado também com ambiente ético, prevenção de atos ímpropos, detecção e controle e responsabilização de atos ímpropos e implementação dos 11 eixos que a gente tem. Então, nós estamos agora implantando, a controladoria é a responsável pela implantação que é o presidente do comitê central, né? Depois a gente vai falar em outro momento sobre isso. E o sistema de compliance é o sistema que verifica se esse sistema de integridade funciona, né? Que também é coordenado exercido pela controladoria. Então, na prefeitura, sem saber, a integridade a gente está enfrentando muito agora, mas ele é um modelo mais amplo do que a gente tem visto no Brasil, e o compliance é a revisão desses procedimentos, das normas, regulamentos e também da implantação desses sistemas. Então, como é que nós fazemos a atuação da controladoria? A atuação nossa é direta e indireta, ou seja, a nossa atuação é em qualquer lugar que se tenha serviços, recursos, né, ou ações ou omissões da prefeitura. Então, em qualquer lugar desse município, né, pega aqui da ponta até lá em Santa Cruz, né, nós temos qualquer órgão, qualquer trabalho, nós temos possibilidade de atuação e responsabilidade de atuação. Nós atuamos sobre as receitas e despesas, então não é só olhar a despesa, nós também estamos preocupados em olhar a receita, e com isso também na base toda a análise de prestação de serviço público. Então a abrangência que pega qualquer área ali das ações da prefeitura. E como é que a gente faz então esse controle ali resumidamente? Por meio de auditorias, né, que são verificações para analisar, eu vou falar disso depois da auditoria, quando eu falar de execução. Então a gente faz meio de auditoria, análise preventiva, inspeção física, normatizações e orientações e também monitoramentos e análises. E como nós temos uma prefeitura que tem aí previsto esse ano 30 bilhões de orçamento de despesa, de receita, e mais 30 de despesa, a gente fala que para controle são 60 bilhões, né? 30 para entrar e 30 para gastar. Então são 60 que a gente tem que analisar e auditar. Então a gente tem algumas regras de autocontrole que a gente vem colocando nos sistemas informatizados para evitar, né, a necessidade de análise individual. Então o próprio controle vai fazer, eu vou falar um pouquinho delas para vocês. E dentro do tema que nos foi pedido, que é a contratação pública, nós separamos aqui, nós atuamos em cada uma dessas etapas do processo da contratação. Desde que se planeja a seleção, a formalização dessa contratação, a execução do contrato, sua máquina Xerox. Então, ao longo do tempo, o que acontece? Todo mês tem. Então, na primeira vez que esse contrato vem para ele, ele tem que cadastrar o contrato no sistema de contrato. O que acontece? Se ele não cadastrar, ele não consegue executar a despesa, ele não vai pagar, até que ele cadastre. Então, a gente força que ele faça o cadastramento. Não pode executar um contrato suspenso, contrato encerrado. Então, existe ali também esse cuidado no próprio sistema, né? Contrato que perdeu a sua validade, também não vai executar. Eu trouxe separado aqui um dos sistemas, além do sistema de contabilidade, que nós também gerimos, é o sistema de gênero alimentício. A gente compra por ano. Por ano a gente compra em torno de, mais ou menos em torno de 150, né? 160 milhões de reais por ano em alimentação. Antigamente falava merenda, agora não é merenda não, é gênero alimentício, alimentação escolar. Em torno disso, por dia a gente serve na cidade do Rio em torno de 1.100.000 refeições por dia, que é a nossa rede de 650 mil alunos,
e tem, né, o período integral, então é o café da manhã, é o almoço, é o lanchezinho. Então, por dia na cidade a gente oferece para os nossos alunos da nossa rede. Isso vai dar em torno de 1.100.000 refeições por dia. Então, nós fazemos também algumas regras antes, né? Por exemplo, para ele fazer um pedido do item tem que estar no cardápio. Então, tem, né, algumas regras, e depois a gente também monitora se as refeições pedidas realmente elas estão no quantitativo servido, se esse quantitativo é aquele quantitativo de crianças que eles têm no colégio, né, na escola. Então, também fazemos monitoramento por conta da expressão e da relevância. E também na execução a gente tem o ato de liquidação de despesa. Lembra que a gente falou da autorização da despesa? Agora aqui já é liquidar, na hora que vai para pagar, né? Também tem... Você pode pensar? Também tem a mesma coisa, um checklist que ele tem que preencher, pode passar. Ele tem que ir ticando, se ele não tiver acima, ele não vai poder liquidar, né? Várias informações, e por final, pode passar o outro. E uma declaração do exame que a controladoria faz na liquidação. Isso somos nós que fazemos para a maioria das secretarias, que também tem o checklist. A gente vê se está tudo preenchido. Se tiver algum não, a gente vai devolver o processo. Não vai fazer a liquidação da despesa, ou seja, não vai pagar aquela despesa. Então, isso são análises que a gente vai fazendo ao longo do processo. Na área de execução, no campo da execução, a gente também faz auditorias para. Aqui estão 3 exemplos assim, resumidos, né? Que seria conformidade da execução do contrato, né? Que é conformidade da execução do acordo, né? De acordo com esse contrato. Ou seja, se aquilo que foi combinado é o que está sendo cumprido. Existência de produtos e serviços de acordo com o contrato, isso a gente tem que saber se realmente foi entregue material dentro do que foi contratado, se existe mesmo aquele documento, aquele produto, né? A gente também olha a própria qualidade também que a gente avalia, né? Então, não adianta estar contratado de acordo, não adianta também ter produto se ele não tem qualidade, e a qualidade às vezes está na especificação, mas está também na necessidade do usuário, né? E avaliação de serviços. E também monitoramento de preço na execução. Então, se a gente tem tabela, a gente vai monitorando. Não pode contratar acima da tabela, não pode contratar acima da prefeitura, ou até pode, mas ter que justificar para a gente, né? Então, a gente vai pedindo justificativos. A gente também se preocupa com isso, por exemplo, são alguns exemplos, né? Uma secretaria compra aquele item por inexigibilidade, artigo 25, CAPT, da lei 866. Aí a gente pesquisa e verifica que outra secretaria comprou aquele mesmo item e não licitou. Então isso a gente devolve e pergunta, por que aconteceu isso? Então pode ter uma justificativa, mas a gente pergunta. A outra coisa é fornecedor exclusivo. Era fornecedor exclusivo, tem outro comprando, outro fornecedor. Então a gente também monitora isso. Obras a gente também monitora, mas é mais a questão de valor e análise de cronograma financeiro. Então a gente monitora mais valor. O que está previsto para medir, o que foi medido, por que não mediu, essa diferença, o que aconteceu. Também justifica para a gente. Você falou de equilíbrio financeiro, econômico financeiro, né, na sua fala. Então, na prefeitura, para se conceder equilíbrio econômico financeiro, a controladoria precisa fazer uma análise sobre o aspecto econômico financeiro, não aspecto legal. Então, vai para a procuradoria, o fornecedor pede o equilíbrio, o órgão avalia, vê se é isso ou não é, aí manda para a PGM. A procuradoria faz a análise da legalidade. Aí diz, é caso, não é caso, mas os valores é controladoria. Vem para a gente, aí a gente faz toda uma análise econômica para poder justificar se teve ou não o tal do desequilíbrio que gera, então, o reequilíbrio, né? Também fazemos isso. Distância, legibilidade e tal. Na parte de fiscalização, nós também ficamos muito preocupados com essa parte, porque se a gente desenvolve o serviço diretamente, o nosso servidor, né, que está exercendo, como exemplo,
nossos hospitais, a gente tem um hospital que é do funcionário público que exerce. Salgado Filho, Souza Guiar, são funcionários públicos, né? Então, nós diretamente temos que ter controles também, temos que ter controle de desempenho, né, desses profissionais. Mas existem alguns, nesse exemplo, unidades que a gente não faz diretamente, a gente contrata organizações sociais para exercer esse trabalho. Por exemplo, então, isso é um contrato. Então, ali eu não vou ter profissional médico exercendo, mas eu tenho que ter um agente público que fiscalize se esse contrato está sendo exercido de acordo com o que foi contratado. Então, essa parte da fiscalização de contratos é onde a gente tem muito, vamos dizer, muito risco, né, de que as coisas não funcionem adequadamente, né? Então, para o risco, você tem que instituir um controle. O controle vai verificar se está sendo feito de acordo com o que foi contratado. Então, fazer uma orientação mais forte para esses fiscais de contratos, através de um manual de fiscalização, onde a gente dá para ele todo o roteirinho de como ele faz para fiscalizar. E traz nesse manual também a legislação que afeta o tema. Então, a gente tem um manual de fiscalização de serviços, também está no nosso site, caso vocês tenham interesse. E o manual de fiscalização de contratos com organizações sociais. Agora, recente, a gente lançou de prestação de contas de parcerias voluntárias, que também é um assunto novo com a Lei 13.019, tem sido um assunto mais recente para a gente. Então, a gente também está orientando prestação de contas de parcerias voluntárias, né, que modificou um pouco o nosso olhar, né? E a nossa preocupação de palestras orientadoras com esses fiscais voltados aí para procedimentos, né, que tenham que ser. Dentro da contratação, a gente tem 3 grupos que estudam esse tema, de servidores da controladoria, que é no campo do estudo e da pesquisa. Então, a gente tem um grupo que estuda permanentemente essa questão das parcerias voluntárias, um outro que é da parceria público-privada, que são os PPPs, que é um outro modelo, já mais antigo, mas que também é bem diferente, né, as regras são bem diferentes, e um outro de organização social, ou seja, a nossa preocupação em estar também estudando essas novas modalidades, como eu falava no início, que às vezes uma legislação ela modifica, né, o nosso rito, nosso processo, né, e a gente precisa falar. Para finalizar, eu queria falar para vocês que nós temos a responsabilidade de atuar na transparência das contas municipais. Nós acreditamos na controladoria que o exercício do controle social ele precisa ser uma realidade. O nosso Observatório Social do Rio tem feito muitas contribuições, né, para a Prefeitura, para a Controladoria, assim como outras, né, organizações também interessadas em ajudar a melhorar. Então, a gente acredita que é preciso que as informações estejam disponíveis, não porque a lei manda, mas porque é preciso que as pessoas tenham acesso. E mais do que dar o acesso, é preciso que as pessoas elas leiam, né? Elas se interessem, elas estudem. Então, na Prefeitura, as transparências das contas, elas estão no site Rio Transparente, que é no portal da Controladoria. Convido vocês a fazerem aí uma navegação, encaminharem sugestões para a gente de melhoria nesse processo de que nós somos servidores públicos, fazemos o melhor que a gente pode, né? O melhor que a gente consegue fazer com toda a dificuldade que a gente tem, que não é fácil, né? Você está no meio ali de um ambiente político em que nós somos técnicos, então a gente não pode dizer, eu não me meto em política. Não, mas nós estamos dentro da política. Política é o nosso campo do dia a dia. A gente não faz política, a gente não é político, não é afiliado a partido, né? Não toma partido, a gente é isento. Porque eu sei que hoje o prefeito é o prefeito Marcelo Crivella, mas quando eu entrei era o Marcelo Alencar, tinha acabado de sair, estava saindo do Saturnino Braga, já teve o Marcelo, já teve o César mais de uma vez, já teve Conde, já teve Eduardo, agora Marcelo, depois vai ter outro. Então a gente está preocupado não é atender o prefeito, a gente está preocupado em ajudar o prefeito a ele realizar aquilo que ele se comprometeu quando ele se candidatou e que teve os votos. Eu não posso questionar isso.
Posso não gostar desse prefeito, né? Não gostar do presidente, mas a legitimidade dentro do regime democrático de direito, ela não é questionada, né, com as urnas. Então, o nosso trabalho é ser isento, ser técnico, né, imparcial, duro quando tem que ser, né, no sentido de que as coisas precisam ser cumpridas e as pessoas precisam ser responsabilizadas. Esse é o trabalho que a gente tem como desafio esse ano, que é essa melhoria da responsabilização dos agentes públicos e dos colaboradores externos com a regulamentação da lei anticorrupção e com uma parceria muito forte que a gente precisa ter com a Procuradoria, né? Porque é um campo, todos vocês sabem muito melhor, né, do que a gente, é um campo em que a formalidade ela é assim fundamental, né? Agora recente vocês viram a discussão do pedágio da linha amarela, viram? Está do lado aqui. Então, aquele cálculo dos anos, não sei o que, foi feito pela controladoria. Foi conta. A controladoria faz conta, né? A gente faz as contas, chega ali, ó, considerando isso, a gente chega a 19 meses e tal. E até agora, o consórcio não questionou minhas contas. Ele está questionando a formalidade, que entrou, que não deu direito de defesa, que não deu. Então, a discussão ainda está nesse campo do direito, ainda da formalidade, até chegar no meu número. Então, até chegar lá, já teve abertura de cancela, já foi caçado, já abriu de novo, já caçaram de novo, está se estudando e não se falou do número. Então, o que eu quero dizer é que esse ambiente público, ele é um ambiente extremamente regulado, né, extremamente de regras estabelecidas, mas a gente que é controle interno e não é externo vai falar e tal, nós estamos no órgão técnico. Não tem partido, não tem, né, tem o prefeito da cidade que foi escolhido, às vezes a gente vota no prefeito que ganha, né, às vezes a gente não vota, mas tanto faz se vota ou não vota. Ali eu estou para servir a esse agente público que está ali legitimado pela maioria dos votos, né? E eu estou preocupado em não deixar ele fazer coisa errada, ele está tomando conta do limite da LRF, né? Então, vai dar ruim, não vai por aqui, vai dar ruim na frente, vai por ali. E aí, se ele acata ou não acata, a responsabilidade é do gestor, né? A gente tem uma responsabilidade de orientar, de sugerir, de aconselhar, né? Numa terceira linha de defesa. Mas a gente não tem a decisão, nem pretendemos ter, nem achamos que devemos ter, né? E aí eu trouxe para vocês aqui, eu não sabia a quantidade de pessoas, mas para terminar eu trouxe aí vocês verificam como é que essa experiência prática que a gente tem do processo, né? Vocês estão muito acostumados com isso também, né? De processo. Mas a gente falou de alguns ritos ali que estão aqui materializados, né? Que é a autorização da despesa, o checklist inicial, né? Então, aqui nesse processo, ele está na etapa do planejamento, da seleção e da formalização contratual. E esse menorzinho, ele está na fase correspondente a esse, mas já é a fase da execução, porque aqui é o processo de pagamento que a gente chama, vai liquidar a despesa. Aqui vai ter a nota fiscal, vai ter um checklist para ver se o contrato foi cumprido e vai mandar para liquidar e pagar. Então, são dois exemplos de contratos da controladoria, que são bem modestos, né? Os contratos. Mais um, a gente teve ata de registro de preço e o outro, a gente teve elegibilidade, que é um sistema nosso. Então, eu trouxe, caso vocês queiram ver, fico. Para o quê? Eu não deu tempo de nem tirar foto nem nada, mas vocês podem ver, se tiver interesse, de como isso, tudo que eu falei, acaba se materializando ali na prática. E eu e Flavinho estamos aqui à disposição para perguntas, caso vocês tenham, sobre o que a gente conversou. Tá? Muito obrigada. E aí, Flavinho?